Olá, nessa videoaula eu vou resolver as questões da atividade sobre operações entre conjuntos de diferença e complementar. Na questão 25, são dados esses quatro conjuntos, o conjunto A, B, C e D, e é solicitado que a gente verifique quais dessas operações são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira, letra A diferença entre A e B é apenas o conjunto B. Vamos lembrar a definição de diferença, né? A gente quer os elementos que estão no conjunto A e que não estão no conjunto B. Então, o A não satisfaz essa condição, ele está nos dois conjuntos. O B satisfaz essa condição, ele está no conjunto A e não está no conjunto B. E o Czinho está nos dois conjuntos. Então, de fato, o único elemento que satisfaz a condição de estar no conjunto A e não estar no conjunto B é o elemento Bzinho. Então, é verdadeiro. A diferença entre B e C. Então, agora a gente quer os elementos que estão no conjunto B e não estão no conjunto C. Então, a gente parte olhando os elementos do conjunto B e verifica quem é que está no B e não está no C. O A satisfaz essa condição, então ele está na diferença. O Czinho não satisfaz essa condição, porque ele está nos dois. O Dzinho também. E o E está no conjunto B e não está no conjunto C, então ele satisfaz. Então, quem são os elementos que estão no B e não estão no C? Apenas o Azinho e o Ezinho. Está aqui, verdadeiro. A diferença entre o conjunto D e o conjunto B é o conjunto vazio. E isso é diferente do conjunto que tem o elemento C. Então, vamos ver. A gente quer os elementos que estão no D e não estão no B. Então, eu olho primeiro aqui para o D e verifico quem é que está no D e não está no B. O Azinho está nos dois, não vale. O Dzinho está nos dois, não vale. E o Ezinho está nos dois, não vale também. Então, de fato, isso é o conjunto vazio. E o conjunto vazio é diferente de um conjunto formado apenas pelo elemento C? O vazio, de fato, é diferente do conjunto que só tem o elemento C. Mas nessa estrutura que está aqui, está mostrando também que o D menos B é igual a talvez, um possível conjunto formado apenas pelo elemento C. E isso não é verdade, né? Se fosse o contrário, seria verdadeiro. Se fosse B menos D, daí sim, a diferença seria apenas o elemento C. Mas não é isso que a gente tem. É o D menos B. Então, é quem está no D que não está no B. Então, portanto, isso aqui é falso. O complementar de C com relação a A. Isso é um conjunto vazio? Isso é falso, né? Por quê? Porque dá para ver que o C não está contido no A, né? E para a gente poder, o C tem o elemento CD e o A tem um ABC. E a gente sabe que o complementar só é possível quando a gente tem um conjunto sendo subconjunto do outro. Então, isso aqui é falso. O E, o complementar do vazio com relação ao conjunto B. Então, isso é o B menos o vazio, né? Todos os elementos que estão no B e não estão no vazio. Obviamente que é todos os elementos do B, né? Porque não tem ninguém no vazio. Então, a letra E é verdadeira. A letra F. O complementar do D com relação ao B é o conjunto que tem apenas o elemento C. Bom, isso aqui é o B menos D. Os elementos que estão no B e não estão no D. Quem é que está aqui no B e que não está no D? A gente compara e vê que o A está nos dois. O C, ele está no B e não está no D. E só, né? É o único. Então, aqui de fato isso é verdadeiro. Letra G. A intersecção B menos D. Então, primeiro a gente faz a intersecção B, que são os elementos em comum entre A e B. Quem é que é comum entre A e B? É o elemento A e o elemento C. Está aqui. Agora, quem é que está aqui que não está no conjunto D? É apenas o elemento C, né? E isso é diferente de AD. Claro que é diferente, né? E lá no enunciado está dizendo que tinha que ser isso aqui, e não é, né? É isso aqui o resultado, então é falso. A letra H. B menos A união C.
Então, o conjunto B menos a união entre A e C. Quem que é a união entre A e C? É juntar os elementos do A com os elementos do C, que está aqui. Dá como resultado A, B, C, D. Então, agora a gente olha quem é que está neste conjunto e que não está neste conjunto. É apenas o conjunto E, né? Então, a resposta é o conjunto E que é verdadeira. E o I? O complementar de C com relação a B unido com o complementar de D com relação a B. O que é o complementar de C com relação a B? É o B menos C. O complementar de D com relação a B é o B menos D. Então, a gente quer a diferença entre B e C, a diferença entre B e D, e depois unir esses dois resultados. Quem que é a diferença entre B e C? São os elementos que estão no B e não estão no C. Então, olhe para cá. Quem é que está no B e não está no C? É o A e o E. Está aqui, A e E. Agora, o B menos D. Quem é que está no B e não está no D? Quem é que está aqui no B e não está no D? É o elemento C apenas, né? Que está aqui. Aí depois fazer a união dessas duas coisas, que é juntar os três elementos num conjunto só, que dá A e C. Então, é verdadeiro. Questão 26. Dados os conjuntos A, B e C, determine essas operações. Então, temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Vamos fazer A menos C. Então, são os elementos que estão no A e não estão no C. Então, o 2 não vale, porque ele está. O 4 é o primeiro que está no A e não está no C. Depois o 8, o 8 está no A e não está no C, então ele está na diferença. Aí a gente tem o 12 e o 14, né? O 4, 8, 12 e o 14 estão no A, mas não estão no C, então eles estão na diferença. O B menos C, os elementos que estão no B e não estão no C. Então, a gente tem o 5, o 10, o 15 e o 25. 5, 10, 15 e 25 estão no conjunto B e não estão no conjunto C. C menos A, intersecção com B menos C. Então, primeiro a gente faz a diferença do C e do A, depois faz a diferença do B e do C, e por último faz a intersecção dos dois resultados. A diferença entre o C e o A. Elementos que estão no C e não estão no A. Agora é o contrário, né? Então, vai ser o 1, o 3, o 18 e o 20. Ó. O 1, o 3, o 18 e o 20 estão no C, mas não estão no A. B menos C, a gente já fez, está aqui em cima. 5, 10, 15 e 20. Está aqui. Então, agora olha para esses dois conjuntos e faz a intersecção, ou seja, os elementos em comum. Não tem ninguém, né? Ó, 1, 3, 18, 20, 5, 10, 15 e 25 não tem elementos em comum. Então, a resposta é o conjunto vazio. E a letra D, a diferença entre A e B, intersecção com a diferença entre C e B. Quem está no A e não está no B? Quem é que está no A e que não está no B? Todo mundo, né? Porque o A é disjunto de B. Então, a diferença entre A e B é o próprio conjunto A. Intersecção com C menos B. Quem é que está no C e não está no B? A gente tem o 1, o 2, o 3 e o 18. Tá aqui. 1, 2, 3 e 18. Agora a gente faz a intersecção dessas duas coisas. Os elementos do A e os elementos do C menos B. Quais são os elementos em comum? É só o 2, né? Porque, ó, 2, 4, 8, 12, 14. E aqui, em comum, só vai ter o 2. Por isso que a resposta é o conjunto unitário formado pelo elemento 2. Questão 27. Dados os conjuntos A, B e C, determine o número de subconjuntos de A menos B inter C. Então, a gente tem que fazer a diferença, depois o resultado que der da diferença ver a intersecção de C, e depois calcular o conjunto das partes, né? Que é, ou melhor, determinar a quantidade de subconjuntos, então a quantidade de elementos do conjunto das partes. Então, ó, conjunto A está aqui, 1, 2, 3, 4, conjunto B, 4, 5, e conjunto C, 3, 4, 5, 6, 7. A menos B, quem está no A e não está no B, é o 1, 2 e o 3. Intersecção com o C, 3, 4, 5, 6, 7. Quem são os elementos em comum que tem aqui?
é só o 3, né? É o único elemento em comum dos dois conjuntos. Então, o A menos B inter C tem apenas um elemento. E a gente já viu que a quantidade de subconjuntos é 2 elevado à quantidade de elementos. Então, 2 elevado a 1, que é 2, que é o próprio conjunto e o conjunto vazio. Esses são os subconjuntos desse conjunto aqui. Ele mesmo e o conjunto vazio. 28. Desenhe um diagrama de Venn para 3 conjuntos x, y e z não vazios. Significa, então, que esses 3 conjuntos têm pelo menos um elemento cada um, satisfazendo as condições de z contido em y, o x não está contido no y, o x e a intersecção com o y dá um conjunto vazio, e a diferença entre z e x dá o conjunto z. Então o diagrama é esse, tá? A gente consegue perceber que o x não está contido no y, tá aqui o x, está aqui o y. Então tem aqui uma parte de elementos do x que não está dentro do y. Dá para ver que a intersecção entre o x e o y é diferente do conjunto vazio, de fato, eles têm uma parte em comum. O z está contido no y, então ele está aqui todo dentro do z. E o z menos x dá o conjunto z. Isso vem da onde? Isso vem da parte de dizer que o z intersecção com o x tem que dar o conjunto vazio. Significa que eles não têm elemento em comum, né? Então, a gente bota ali o z todo dentro do conjunto y. Vendo o diagrama prontinho assim é fácil, né? Mas a gente precisa, às vezes, fazer várias tentativas até conseguir chegar nesse formato. É assim mesmo, tá? Se ficou muito difícil para você fazer de maneira abstrata, eu sugiro que você dê alguns elementos para o x, para o y e para o z que satisfaçam aquelas condições que estão dadas no enunciado e aí depois tenta montar o diagrama. Você vai chegar num formato parecido como esse. Questão 29. Considerando o conjunto universo U, então esses elementos aqui, do menos 2 até o 5, todos os números inteiros, e dados o A é formado pelos elementos que pertencem ao U, que são menores ou iguais a 3. Então, aqui, né? O menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O B pertence formado por elementos que pertencem ao conjunto universo, que são ímpares. Então, o 1, o 3 e o 5. E o C, que é formado pelos elementos que pertencem ao universo, que são maiores ou iguais a menos 2 e menores do que 1. Então, o menos 2, o menos 1 e o 0. O 1 não vai porque ele tem que ser estritamente menor. Aí você vai fazer todas essas operações entre eles. Vou fazer algumas. Aí, uma observação que esse livro ele considera os números negativos como possíveis de terem ímpares e pares, tá? Isso depende de uma definição matemática. Tem alguns autores que consideram os números ímpares apenas como os números naturais e outros que consideram o maior conjunto possível. Então, dentro daquele contexto, o maior conjunto possível significa incluir o menos 1 como número ímpar, porque não é um número que é divisível por 2. Vou fazer aqui um de complementar, ó. Complementar de C com relação ao A. Então, é o A menos C. Então, a gente tem que ver quem é o conjunto, os elementos que estão no A e que não estão no C. Ou seja, quem é que está aqui no A e que não está no C. Quem é apenas o 1, o 2 e o 3, né? Porque o menos 2, o menos 1 e o 0 estão no conjunto C. Quando tem esse barrado, o que esse barrado significa? Que é a diferença com o conjunto universo, com o maior conjunto possível do problema, que nesse caso é o conjunto U, que foi dado no enunciado. Então, o B barrado é o U menos B, na verdade. Então, os elementos que estão no U e que não estão no B. A diferença, né? Então, vai ser o menos 2, o 0, o 2 e o 4. É só olhar para cá, ó. Quem é que está no U e que não está no B? São os pares, né? Menos 2, 0, 2 e 4. Aqui também, letra K, ó. C barrado, intersecção A barrado. Então, C barrado é a diferença com relação ao universo, né? Então, U menos C. O A barrado é a diferença do A com relação ao universo. Então, U menos A. Faz o U menos C primeiro, depois faz o U menos A e, por último, faz a intersecção entre eles. O U menos C é os elementos que estão no U e não estão no C.
Então, são esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra ver, né? Quem é que tá no U e que não está no C. U menos A. Os elementos que estão no U e não estão no A. Então, eu olho quem é que está aqui no U e que não está no A. É só o 4 e o 5. E depois eu vou fazer a intersecção entre esses dois conjuntos. Ou seja, os elementos em comum. Quem é que está nos dois conjuntos? É o 4 e o 5. Por isso a resposta é o 4 e o 5. Muito importante você deixar esses conjuntos explícitos, né? Como está aqui. Descrever todos os elementos dos conjuntos e aí fica mais fácil para fazer as operações, porque você vai sempre ficar olhando para esses conjuntos e vendo quem é que está no um, não está no outro, quem é que está nos resultados em comum. Questão 30. Dados os conjuntos A, B e C, obtenha o conjunto X tal que o X é subconjunto do A, o A menos X é igual ao B intersecção com X. A melhor saída para resolver esse problema é fazer um diagrama de Venn. Então, você constrói o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, tendo uma parte ali de intersecção em comum em todos eles, e depois vai seguindo aquelas restrições que tem no enunciado, né? Então, a gente tem primeiro aqui, ó, que B intersecção C é formado pelos elementos 2 e 4. Então, tá aqui. Na região entre o B e o C, tem que ter o 2 e o 4. O A menos X, ou seja, os elementos que estão no A, mas que não estão no conjunto X, tem que dar o mesmo resultado do B intersecção C. Quem que é o B intersecção C? Essa parte aqui, ó, 1, 2 e 4. Então, o que a gente conclui nesse caso? Então, a gente vê ó, que o 1, 2, 3, 4, 5, que é o A menos X, ou seja, os elementos que estão no A e que não estão no X, dá o elemento 2 e 4. Então, quem é que está no A que não está no X? É o 2 e o 4. O 2 e o 4 estão no A e não estão no X. Isso significa que o 1, o 3 e o 5 estão no X. Por isso que o conjunto X é formado pelos elementos 1, 3 e 5. E a última questão, sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo U, se o U tem 35 elementos, o A tem 20 elementos, e a intersecção tem 6 elementos, e a união B tem 28 elementos, determine o número de elementos desses outros conjuntos aqui. Então, na questão 31, aqui a gente não tem, nesse diagrama, a gente não tem a quantidade de... não tem os elementos, tem a quantidade de elementos que tem cada um, tá? A gente sabe que no universo todo tem 35 elementos, no conjunto A tem 20 elementos, na intersecção entre A e B tem 6 elementos e na união entre A e B tem 28 elementos. Aí tem uma relação muito importante da união, né, da quantidade de elementos da união. A quantidade de elementos da união, o que é? É a quantidade de elementos do conjunto A mais a quantidade de elementos do conjunto B menos a quantidade de elementos da intersecção. Então, por aqui a gente consegue descobrir a quantidade de elementos de B, né? Porque a quantidade de elementos de A é 20 e a quantidade de elementos da intersecção é 6. Então, se tem ao todo 28 elementos na união, tá aqui, isso tem que ser igual à quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B menos a quantidade de elementos da intersecção. Então, aqui, ó, 28 menos 20 dá 8, mais 6, 14. Então, o conjunto B tem ao todo 14 elementos. Então, a gente volta aqui para o diagrama, ó. A gente sabe que na intersecção do A e do B tem 6 elementos, que foi dado para a gente. Aí a gente sabe que no conjunto A tem 20 elementos. Então, 6 estão na intersecção, 14 são exclusivos do conjunto A. E a gente descobriu que o conjunto B tem 14 elementos. Então, 6 estão na intersecção e 8 desses 14 elementos do conjunto B estão exclusivamente no B. Assim, sobra quantos elementos que não pertencem nem ao A nem ao B? 7, né? Porque se a gente somar tudo isso, tem que dar 35, que é a quantidade de elementos do conjunto universo. Aí, na questão B, é para fazer o número de elementos da diferença entre A e B. Então, são os elementos que estão no A e não estão no B. Então, são só esses 14, né? Tá aqui.
A letra C, a quantidade de elementos que estão na diferença entre B e A. Então, são os elementos que estão no B e não estão no A. Então, quem é que está exclusivamente no B e não está no A? São 8 elementos. Tá aqui. Depois, a união com abarrado. Quem que é abarrado? Abarrado é a diferença entre A e U, né? Então, a gente começa olhando aqui para o abarrado, que é o U menos A. Quem é que está no U e não está no A? É os 8 elementos que são exclusivos do B e os 7 elementos que estão fora do A e do B. Então, 8 mais 7 dá 15. Então, vou fazer agora a união entre o A e o abarrado. Então, Então, já deu, né, na verdade, porque a questão pede para a gente calcular a quantidade de elementos do abarrado, né? Que são 15, que é esses 8 elementos aqui do B, mais esses 7 aqui. A letra E, para a quantidade de elementos do B barrado, que é o U menos B. Quem é que está no U e não está no B? Quem é que está no U e não está no B? É o 14, que está aqui exclusivamente no A, porque isso pertence ao U também, né? Mais esse 7. 14 mais 7, 21. A quantidade de elementos da intersecção do A barrado e B barrado. Desculpa, a quantidade de elementos da diferença... Desculpa, da intersecção, tá certo. A da diferença é a letra G. Então, a letra F é a quantidade de elementos da intersecção entre o A barrado e o B barrado. Então, é bem fácil da gente olhar aqui pelo diagrama, né? Porque, olha só, a intersecção entre o A e o B, sem pensar no barrado, só na intersecção. Tá aqui, né? Que é o 6. Então, o barrado, o que que é? É o universo menos essa intersecção. O universo tem 35. Menos 6, 29. Tá aqui. G. Agora sim, a diferença, a quantidade de elementos... A quantidade de elementos da diferença entre do A e o B barrado. Então, eu vou olhar de novo aqui para a diferença entre os dois. A diferença entre o A e o B é os elementos que estão no A e não estão no B, né? Que são esses 14 aqui. Aí, fazer isso barrado é o universo menos os 14, ou seja, 35 menos 14. 35 menos 14, 21. E, por último, a quantidade de elementos da intersecção entre o A barrado e o B barrado. Então, a gente vê da seguinte forma. Então, vamos lá, ó. O A barrado é o universo menos os elementos do A, né? Então, é o 8 mais 7. 15 elementos. Quem que é o B barrado? É os elementos do universo menos os elementos do B. Então, é o 14 e mais 7, que dá 21. A gente quer a intersecção, né? Quem é que a gente pegou em comum na hora de ver o A barrado e o B barrado? É esses 7 elementos aqui, né? Então, a intersecção do A barrado e do B barrado tem 7 elementos. Então, como você pode observar, fazer os diagramas para compreender essas relações de lógica é muito importante e ajuda bastante, tá? Com o tempo, as coisas vão ficando mais fáceis, porque muitas vezes dá um nó na cabeça e no começo é assim mesmo, né? Porque é bastante lógica, bastante verificação das regras e bastante raciocínio abstrato. Mas fazendo os diagramas e, se for necessário, também coloca alguns elementos dentro desses conjuntos para ver um caso particular, para depois poder entender o caso geral, tudo isso é válido para poder fazer a aprendizagem nesse momento. Bons estudos e até mais. Tchau!